Padre, o senhor foi criado em uma família judaica. O senhor teve uma forte educação religiosa? Eu tive o que pode ser chamado de educação judaica tradicional. Eu fui mandado a um externato judaico e era uma excelente escola. Então fomos educados com as tradições judaicas em casa. Mas meus pais eram muito abertos e não muito praticantes do ponto de vista religioso. Como o senhor via o cristianismo naquele tempo? Era um assunto bastante complexo. Meus pais eram refugiados da Alemanha nazista, então nós crescemos com um forte senso histórico. Mas, ao mesmo tempo, meus pais são muito abertos e amorosos. Então, aquela mensagem dos traumas da história foi balanceada com uma abertura aos nossos vizinhos, pois, como você sabe, a África do Sul é um país predominantemente cristão. Exato. O senhor pode nos falar sobre a fuga? Quer dizer, a sua família saiu da Alemanha e foi primeiramente para a África do Sul. Quando vocês mudaram para Israel? Minha família chegou à África do Sul em 1936. Eu fui mandado com 15 anos para um internato em Jerusalém, onde eu fiz parte do meu ensino médio. Ia e voltava da África do Sul para Jerusalém dos 15 aos 17 anos. E depois comecei a minha universidade em Jerusalém, quando me tornei um novo residente de Israel. Em Israel, o senhor se converteu ao cristianismo quando era muito jovem. O que lhe inspirou a considerar a conversão ao cristianismo? O que aconteceu foi que aos meus 15 anos, quando cheguei pela primeira vez em Israel, eu tomei conhecimento de uma das maiores figuras espirituais daquele tempo em Jerusalém, que era uma freira russo-ortodoxa, abadesa de um convento, e seu nome era Madre Bárbara. Acredito que ela também era uma princesa russa. Sim, era uma condessa, um membro da aristocracia russa. Ela era uma mulher que, quando a conheci, ela já tinha 89 anos. Estava paralisada, não conseguia sair da sua cama, mas resplandecia a alegria do Cristo. Foi isso que me impressionou. Eu fui conhecer ela não porque estava interessado no cristianismo, mas sim porque queria saber sobre a história da Rússia. Foi verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo. Eu não era um grande fiel naqueles tempos e a religião não me interessava nem um pouco, mas o que me chamou a atenção foi a grande alegria com que ela falou todos os assuntos. Era uma alegria que me faz perguntar: por quê? Por que você é tão alegre? Você tem 89 anos e não pode andar, não pode se mover, você vive em um pequeno quartinho. Isso a provocou a dar um testemunho da sua fé que simplesmente me arrebatou, me pegou. O senhor não escolheu a fé ortodoxa. O que o inspirou a escolher a fé católica? O passo seguinte foi voltar para casa e contar aos meus pais que havia conhecido a Madre Bárbara e, através dela, Jesus. Qual foi a reação deles? Ficaram chocados, pois me mandaram para Israel e não esperava que o seu filho judeu, que foi mandado para uma escola judaica em Israel, voltaria falando sobre Jesus. No decorrer da conversa, eu fiz uma promessa a eles. Disse que esperaria até os 25 anos, e se ainda fosse verdade, quando tivesse 25, eles teriam que aceitar. Eles imediatamente aceitaram. Acho que eles pensaram que, com o tempo, passará. Ele é adolescente, crescerá, e de fato tudo aconteceu, e eles aceitaram. Eu tenho um relacionamento muito próximo com meus pais. O que aconteceu nesse período intermediário foi tentar pôr em termos morais o que implica crer em Jesus, de aos poucos ir buscando me integrar no corpo de Cristo, a Igreja. Em que parte deste processo o senhor sentiu uma inclinação à sua vocação? Veio quase que imediatamente, para ser sincero. Quando tinha 15 anos, 3 meses após conhecer a Madre Bárbara, pediram aos jovens da minha escola para cada um escrever o que seriam quando tivessem 30 anos, em outras palavras, 15 anos após este tempo em que estávamos juntos. Eu escrevi que seria um monge em um mosteiro. Naquele tempo, eu ainda não pensava na realidade da Igreja Ortodoxa, mas acredito que ali já existia uma sensação clara que minha vida cristã seria guiada a este tipo de consagração para o povo de Deus e para a tentativa de viver uma vida em direção da reconciliação. Foi um obstáculo difícil de ser superado por seus pais? Não somente o filho estava se tornando cristão, mas também estava se tornando sacerdote?
Eu acho que foi algo que veio de um único bloco para ser superado. Eu tenho sorte de ter um irmão que é mais novo que eu e já é avô. Então ele deu para meus... Assim o nome da família? Para meus pais, as crianças que eles obviamente queriam. O senhor é o patriarca vigário do Vicariato Católico de Língua Hebraica em Israel. O senhor pode nos contar o que é esse vicariato e qual é a visão dessa comunidade católica? Em 1955, uma pia associação chamada Work of St. James foi criada em Israel, com o intuito de cuidar dos milhares de católicos que viviam em Israel, que normalmente eram membros de famílias judaicas, pois havia um grande fluxo de migração que vinha principalmente da Europa. Alguns homens judeus eram casados com mulheres católicas. Algumas crianças eram batizadas, então existia uma necessidade pastoral de estar presente entre essas pessoas. Pessoas que se tornaram rapidamente parte da sociedade judaica de Israel, que falava hebraico. Logo não encontraram um lugar para eles na igreja de língua árabe, que era a da maioria. Esta comunidade diminui ao longo dos anos. É um desafio enorme ser católico em uma sociedade judaica de língua hebraica israelense. Ela diminuiu primeiramente por causa da disseminação, pois não conseguimos manter os nossos jovens como católicos praticantes. Então, gradualmente, eles desapareceram e foram assimilados à sociedade secularizada. O que aconteceu depois foi um outro fluxo migracional de falantes de língua russa, mas não somente eles, pois também temos grandes grupos de trabalhadores estrangeiros, de refugiados, e mesmo agora existem cristãos árabes que estão se mudando para cidades judaicas por questões econômicas. E seus filhos estão integrados nas escolas de língua hebraica e falam hebraico como primeira língua. Se torna cada vez mais necessário desenvolver essa presença dos falantes de hebraico. Embora nossa comunidade sacramental ser pequena, o nosso desafio catequético é imenso para garantir a continuidade da identidade católica e oferecer uma experiência de fé para as crianças católicas que fazem parte dessa sociedade judaica que fala hebraico. O hebraico é, sem dúvidas, uma característica que identifica a tradição judaica. Como os judeus respondem ao seu trabalho? O senhor sente alguma hostilidade? Acredito que por causa da peculiaridade desta comunidade católica, ou qualquer tipo de comunidade cristã rezando em hebraico, a primeira reação não é de rancor, mas sim um choque. Um choque por ouvir a missa celebrada em hebraico. Choque em escutar cristãos falando de sua fé em hebraico. Nós temos um website ativo onde a primeira língua para a comunicação entre nós e também para a sociedade como um todo é o hebraico. Logo, a primeira reação é o choque. Esta é a nossa língua. Como se vocês fossem intrusos? Algumas vezes se transforma em aversão, e tentamos entender isso a partir da profunda identificação da dor da comunidade judaica, que no decorrer dos séculos sofreu com a hostilidade entre cristãos e judeus. Tentamos não reagir, mas sim partir de uma base de compreensão, de paciência e de amor para com os judeus. Então nós continuamos a nossa vida. Nós celebramos em hebraico, discutimos em hebraico, estamos agora publicando nossos catecismos em hebraico. E graças sejam dadas a Deus, pois temos a liberdade de fazer isso. Podemos fazer isso. O senhor disse que a maioria dos membros, por exemplo, são imigrantes vindos da Rússia e de outros lugares. Vocês também têm judeus na sua comunidade? Entre os imigrantes há também alguns que são judeus. Precisa ser dito que, porque nós não saímos para fazer proselitismo, converter, não temos um grande número de membros judeus que chegaram ao Cristo através de nosso trabalho. É mais comum serem judeus que conheceram o Cristo em outro lugar e encontraram na nossa comunidade um lar. Nós temos pouquíssimas conversões, e cada conversão é uma história particular e individual, um caminho único na vida das nossas comunidades. Mas somos muito atentos a permitir que os nossos católicos, sejam de origem judaica ou não, encontrem uma expressão da sua fé que os enculturaria à sociedade em que vivemos.
Em outras palavras, ser sensível à língua, às tradições, às festas, aos hábitos culturais da tradição judaica, que definem a vida da sociedade que fala hebraico em Israel. Dentro da comunidade israelense, os convertidos, se me permite dizer, eles precisam viver em segredo na comunidade? Nós temos liberdade religiosa em Israel. Somos um país onde as pessoas podem fazer suas escolhas religiosas. O problema é a pressão social e familiar. A conversão não é vista com bons olhos na sociedade judaica, e imagino que seja assim em muitas outras sociedades. Então, muitas das pressões que o processo de conversão pode enfrentar não vêm do Estado ou das leis do país, mas sim de famílias que ficam chocadas. E nós temos famílias ou alguns indivíduos que vivem em um certo grau de segredo, e também outros que vivem muito abertamente. O que aconteceria com eles? Se fossem descobertos, seriam rejeitados por suas famílias? Poderia acontecer. Isso é muito particular. Existem pessoas que têm muito medo da reação de suas famílias. Existem outros que, de fato, encontraram rejeição nas suas famílias. No meu caso, e não sou o único, eu vivo em uma família muito aberta e pacífica, e que aceitou até mesmo alguém como eu. O senhor diria que seu papel foi já pré-estabelecido? O senhor tem um carisma particular, todas essas coisas que viveu, e agora o trabalho que desenvolve. Poderia dizer que Deus tem um plano especial para o senhor? Eu ainda estou lutando com esse plano, pois nos primeiros 9 anos da minha vida sacerdotal, eu era professor de escrituras no seminário. Eu amava ensinar as escrituras, e isso é evidente, mesmo agora, através da maneira que prego, da maneira que formo a comunidade. Bom, eu não tenho certeza. Eu deixo isso para Deus. O futuro dessa missão, em particular, eu deixo para Ele. Como o senhor vê seu lugar dentro da comunidade católica mundial? Nós devemos nos integrar à igreja local. Isso nem sempre é simples, devido ao conflito político nesta terra. Pessoas de fala hebraica e árabe normalmente se dividem por razões políticas, e a igreja é chamada a dar testemunho de que em Cristo não existem fronteiras. Os obstáculos vão ao chão e nós somos um no seu corpo. Este é um assunto que para mim é muito importante, particularmente. Quando cheguei a esta terra, eu já sabia hebraico e comecei a estudar árabe, e fui integrado à vida da igreja de língua árabe. Desde sempre, e particularmente quando me tornei um padre, eu fui professor no seminário. Eu acho que aqui nós somos chamados a encarnar uma alternativa à realidade que vemos fora da nossa comunidade, onde existe um abismo entre árabes e judeus. Na igreja, devemos expressar a possibilidade de que a igreja pode, de fato, ser uma só e em paz, já que Ele é a nossa paz. Se Ele não é nossa paz, nós estamos dando um testemunho em falso. Nos últimos 20 anos, dezenas de milhares de imigrantes chegaram vindos do que era antigamente a União Soviética. O senhor mencionou anteriormente que existiam muitos judeus, mas também havia diversos cristãos ortodoxos que vieram com suas famílias. Como isso impactou no seu trabalho? Bom, surgiram novos membros. Claro que, como você disse com muita propriedade, a vasta maioria das dezenas de milhares de cristãos, que foi um fluxo de quase 1 milhão de novos imigrantes a Israel, são de fato ortodoxos. Isso levou à criação de pequenas, porém vibrantes comunidades ortodoxas, de rito bizantino, por toda Israel. Eles continuam seu caminho de fé, por vezes de maneira muito discreta e escondida, pois muitas dessas pessoas entraram em Israel como judeus e depois expressaram a sua fé cristã. Ao mesmo tempo, é verdade que muitos de língua russa que eram de fato cristãos não encontraram seu espaço em Israel. Quando perceberam que em Israel não existem instituições, não existe estrutura para dar apoio à vida cristã. Muitos daqueles que eram cristãos voltaram aos seus países de origem ou continuaram o seu caminho para outros países do oeste. Logo também dessas famílias restaram pessoas, dessas para a qual Israel não era lugar para eles.
Qual é a mensagem que o senhor gostaria de dizer aos católicos, ou melhor, aos cristãos e aos judeus? Acho que a primeira mensagem seria de esperança. Essa de esperar que católicos e judeus, após séculos de relações traumáticas, entraram em uma nova era que poderá ser o futuro do Oriente Médio. Nós precisamos trabalhar duramente, rezar duramente, trabalhar muito pela reconciliação. E precisamos da ajuda do resto do mundo. O mundo precisa tanto nos encorajar como nos ajudar a encontrar uma maneira de começar uma nova era no Oriente Médio. Uma nova era na qual todas as pessoas vão encontrar em Jerusalém a sua casa. E, por extensão, em todo o Oriente Médio. O Oriente Médio está passando por tempos difíceis que foram provocados por eventos que ocorreram nos últimos 100, 150 anos. Isso nos levou a nos esquecer da riqueza que a sociedade do Oriente Médio pode ter. Quando pensamos em 100 anos atrás, existiam cristãos de todos os tipos, judeus de todos os tipos, muçulmanos de todos os tipos, que viviam em uma comunidade que tinha uma profunda admiração da riqueza do pluralismo, que nos falta hoje. Eu acho que devemos construir uma ponte entre o passado, que era muito mais pluralista, e o futuro, que esperamos seja muito mais pluralista. Nós todos esperamos por isso. Obrigado, Padre, por ter estado conosco hoje. De nada. Obrigado, senhoras e senhores, por terem estado conosco em mais um